Estamos estudando o livro dos Salmos, de maneira sistemática e expositiva. Já estamos no número 13, então vamos ler este salmo para a nossa meditação. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O título, então, os ataques do inimigo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, fala conosco e nos ilumina a mente para compreendermos o estudo que faremos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Neste salmo, Davi expressa muita tristeza e abatimento por causa dos constantes ataques do inimigo. Ele ora a Deus, ora quase se sentindo abandonado pelo Senhor, achando que o Senhor estava se demorando para responder a sua oração. Porém, ele se reanima no Senhor e demonstra fé e esperança na providência do Senhor. Não foram poucos os inimigos que começaram a perseguir a Davi. Desde a sua mais tenra idade, desde o início do seu ministério, da sua vocação, da sua convocação para fazer parte da corte. Ele foi escolhido por Deus, foi ungido pelo profeta, mas desde aqueles dias, Davi não teve mais sossego. Porque parece que tem uma atração, o poder, parece que as pessoas ficam com o olho grande, com inveja, e começam a armar ciladas, começam a se juntar inimigo com inimigo, adversário com adversário, para se unirem contra aquele que está na direção, na tarefa, na condução de um povo, especialmente quando se trata de um povo cujo Deus é o Senhor. E Davi, que angariou tantos inimigos, Davi que tinha tantos inimigos, sofria muito, se angustiava, porque ele não queria atacar covardemente e não queria ser um déspota. Pelo contrário, ele queria fazer tudo corretamente como manda a lei, como manda a Constituição, que no caso era a palavra de Deus. Davi não queria levar a culpa de ímpio, de assassino, de ditador. Ele poderia muito bem agir dessa forma, como agiu o seu antepassado, o rei que o antecedeu, no caso Saul, que era um ditador, um déspota e um assassino. Pelo contrário, Davi queria agradar a Deus, glorificar ao Senhor. E quanto mais uma pessoa é honesta, quanto mais uma pessoa anda pelo caminho da retidão e é um patriota defendendo a sua pátria, fazendo as coisas corretamente, mais ele vai conquistar inimigos, mais ele vai atrair inimigos, pessoas que muitas vezes se aproximam com uma intenção, mas a intenção é completamente diferente. E os inimigos estavam dentro da corte e fora da corte.
Os inimigos de Davi estavam no reino e fora do reino. Portanto, era uma multidão de inimigos. E eles armavam ciladas, armavam arapucas, eles vinham de forma coordenada para tentar destruir o servo de Deus. Eles atacavam com a língua, não é? Com a fala. Eles atacavam também traiçoeiramente, de tal maneira que aquilo causava muita angústia e Davi apelava para aquele que pode todas as coisas. Ele clamava ao Senhor, ele pedia ao Senhor, e muitas vezes se sentia quase que abandonado por Deus, ou aparentemente abandonado. E achava que o Senhor estava se demorando para responder às suas orações. E foi justamente por isso que Davi escreveu esse salmo, para abrir o seu coração diante de Deus, pedir proteção, pedir direção, pedir a sua paz, a sua alegria, para que ele pudesse reinar, governar com alegria, para que ele pudesse fazer a obra que ele tinha começado com alegria e que pudesse fluir independentemente dos inimigos. Ele sabia que os inimigos iriam continuar tentando, iriam continuar atacando, mas agora ele estava amparado, guardado, protegido pela graça de Deus. Vamos ver então, em poucas palavras, o que é que nós podemos aprender com o estudo desse texto, Salmo capítulo 13, para o nosso enriquecimento espiritual. Em primeiro lugar, os ataques do inimigo são violentos. Por favor, volte mais uma vez para o texto. Vamos ler a partir do versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Aqui nós temos uma oração que começa no versículo 1. Davi abre o seu coração diante de Deus, ele é bem sincero, transparente, mas com muita reverência. Senhor, até quando eu estarei relutando dentro de mim? Até quando estarei com a alma triste e com o coração triste a cada dia? Os ataques do inimigo são terríveis. Até quando eles se erguerão contra mim? Até quando eles me atacarão com mentiras, com inveja, com traição? Se nós dermos uma estudada na vida de Davi, você vai encontrar a história dele lá no livro de 2 Samuel, você vai perceber que os ataques do inimigo são terríveis, que os ataques do inimigo são coordenados, não eram pouco, até dentro da sua própria família tinha inimigo. Se levantou um filho que se juntou com outros homens, com outras pessoas, para atacar o seu pai, para assassinar o seu pai, para tirar a vida do seu pai. Não fosse a graça de Deus, Davi teria sucumbido. Então, Davi está falando com Deus, nesse texto, nesse versículo aí, a respeito desses ataques furiosos. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia, dizia Davi para com o Senhor, talvez ali humilhado, com a boca no pó, prostrado, clamando, pedindo proteção, pedindo clemência, pedindo que o Senhor o socorra, e aí ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Os inimigos de Davi o atacavam ferozmente. Eram ataques de todos os lados. Eram muitos inimigos. O inimigo do líder ou do rei, como foi o caso, quer ver a sua queda. E pior, para ficar zombando. É isso que acontece. Você vai ver o líder, o rei, sei lá, um presidente, um prefeito, alguém que está fazendo um trabalho correto, e aí vão se levantar inimigos de todos os lados, se mancomunando, se juntando para derrubar, para destruir
aquele que está fazendo um trabalho que agrada a Deus. Davi era um homem que, segundo o coração de Deus. O versículo 4 diz assim: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, na sua oração, Davi apresenta a situação diante de Deus. E ele sabia muito bem que os ataques coordenados de todos os lados, o objetivo era derrubar para eles se regozijarem, para eles zombarem, para eles tomarem conta da situação. A grande verdade é que os ladrões querem tomar conta do poder. A grande verdade é que os inimigos de Deus querem tomar a conta do poder, porque eles querem assaltar a nação, porque eles querem, aqui no caso de Davi, eles queriam derrubar a Davi para trazer de volta o antigo inimigo do povo de Israel, que era Saul. Não que eles pudessem trazer Saul, mas porque Saul já estava morto, mas eles queriam colocar alguém da família de Saul, igualzinho a Saul, para continuar roubando, para continuar destruindo o povo de Deus, para continuar afastando o povo de Deus do culto, da adoração e da comunhão com Deus. Sim, aqueles homens, aqueles inimigos tentavam isso. E fazendo isso, eles iriam se regozijar. Quando Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho, por exemplo, se juntou a ele uma gangue. Absalão conseguiu atrair meio mundo de gente, inclusive alguns dos conselheiros de Davi debandaram para Absalão. E quando Davi estava fugindo, apareceu um tal de, parece que Simei, um tal de Simei, e começou a jogar pedra e terra. E dizendo, xingando Davi, dizendo que Davi tinha usurpado o trono do rei Saul, e que era pouco que estava acontecendo com ele, com Davi. E este Simei zombava, xingava, esculhambava, parece que não tinha nenhum temor. Tanto que um dos amigos de Davi, um dos leais a Davi, que estavam do lado, pediu permissão para cortar a cabeça de Simei. E Davi proibiu. Que tenho eu contigo, filho de Zeruia. Davi proibiu que ele atacasse alguém. E Davi disse assim: se este homem está me xingando, me atacando, me jogando pedra, é porque eu mereço. Deus está permitindo, porque eu devo ter cometido algum mal, algum pecado. Veja a integridade de um homem. Veja a paciência de um homem que, inclusive, tinha poder. Ele poderia muito bem permitir aquele Simei, o filho de Zeruia, cortar a cabeça de Simei fora. Portanto, acreditem, os inimigos do líder querem tomar o poder. Este é o objetivo, não é porque eles acham alguma coisa de errado, não é porque eles estão preocupados com o bem-estar da nação, não é porque eles estão preocupados com as vidas. Não, eles querem voltar para o poder, eles querem roubar, eles querem destruir tudo, tomar conta, e a depravação tomar conta de tudo e de todos. Mas, acredite, Deus estava com o seu servo. E ele não permitiu que os inimigos voltassem ao poder. Momentaneamente, pareceu que Davi ia perder a batalha. Porque Davi sai do palácio, Davi deixa o trono, Davi deixa tudo para trás. Ele foge, diz a Bíblia aqui, de pés descalços, chorando e clamando e orando ao Senhor. O filho dele, Absalão, que usurpou o trono, já tinha tomado conta de toda a situação. Subiu ao trono, sentou-se na cadeira presidencial ou real e se auto-intitulou rei. Colocou o seu exército, o exército que ele montou, ao encalço do servo de Deus
Mas acredite, Deus estava do lado de Davi. Embora Davi pensasse que o Senhor tinha abandonado a ele, mas ele confiava no Senhor. Então, sabe o que Davi faz diante de toda a situação de perseguição? Ele ora, ele clama ao Senhor. Ele clama angustiado contra todos os ataques do inimigo. Volte, por favor, para a sua Bíblia. Agora, no primeiro versículo, diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Portanto, Davi, ele faz esta oração. A impressão que ele tinha era que o Senhor estava indiferente, pois estava sofrendo muito com os ataques desses antigovernistas, dos progressistas, dos antipatriotas. Davi chegou a pensar, a imaginar que Deus estava indiferente, que estava longe. Porque ele diz assim: até quando? Até quando, Senhor? Os inimigos são como hienas que atacam um leão. Já viu aqueles vídeos? Uma hiena nunca enfrentaria um leão sozinho. Uma hiena dá a metade de um leão. Um leão destrói uma hiena. Mas quando vai um grupo de hienas, de forma coordenada, atacando o leão, elas conseguem matar um leão. Era isso que estava acontecendo. As hienas malditas atacando de forma covarde o servo de Deus. A gente sabe que Davi era um homem íntegro, um homem consagrado, um homem de oração, um homem fiel. O próprio Deus falou, a própria Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Com isso, não queremos dizer que Davi era santo. Davi tinha seus defeitos, talvez falasse muito, talvez agisse uma hora ou outra de forma errada, pecou várias vezes, até pecados escandalosos. Porém, ele confessou. Porém, ele se arrependeu. É só você olhar o Salmo 53, a sua confissão, o seu arrependimento. E agora se volta para Deus e se compromete mais uma vez a andar nos caminhos do Senhor. Tanto é que depois ele se sente totalmente arrependido, curado e liberto. E ele escreve agora o Salmo 32 para confirmar que Deus o havia perdoado. Agora, essas hienas, esses inimigos da pátria, que para justificar o seu assalto, o seu arroubo, a sua destruição, a sua perseguição, a sua traição, investe de forma covarde e cruel contra o servo de Deus. Aí Davi apela para o Senhor. Davi clama para aquele que é maior, para aquele que tem todo o poder. Porque a corrupção estava generalizada. Todos foram atingidos. Todos, de todas as partes, juízes, príncipes, palacianos, governantes, prefeitos, todos se corromperam e se juntaram contra o servo de Deus, contra o ungido do Senhor, para tentar tirar a sua vida, para tentar derrubá-lo, só porque ele falhava eventualmente, só porque ele falava demais eventualmente, porque errava, porque tinha algumas ideias equivocadas. Mas aí ele apela para o Supremo, o maior, o suprassumo, o Deus Todo-Poderoso. E ele diz: esquecer-te-ás de mim para sempre. Lá no primeiro versículo. Tanto é que quando ele foi perseguido pelo filho, aquela perseguição pareceu uma eternidade. Por isso que ele dizia assim: esquecer-te-ás para sempre. Até quando, Senhor, se esquecerá de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto? Dizia Davi diante do Senhor na sua oração.
por causa dos ataques do inimigo, Davi pede orientação a Deus para se sair desta enrascada toda, desta perseguição e deste ataque feroz do inimigo. Veja aí, por favor, no versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Então, ele pede ao Senhor, para que o Senhor atente e lhe responda, para que o Senhor o socorra. Ele chama de Deus meu. Davi tinha intimidade com Deus. Naquele momento, Davi não estava preocupado se Deus era Deus, se Deus era daquele outro, ou do outro. Não, ele dizia para ele, naquele momento, Deus era dele. Deus meu. Ele chamava o Senhor com muita propriedade, com muita intimidade. Deus meu, Senhor e Deus meu. Atenta para mim, responde-me, socorra-me, dê o livramento. Eu estou angustiado, eu estou ferido, eu estou sendo atacado, traído, oprimido. Senhor, tenha misericórdia, me guarde destes seres malignos, desses endemoniados, dessa gente que não tem compromisso com o Senhor, dessa gente que não tem compromisso com a verdade, com a justiça, com a hombridade, que não tem compromisso com a moral, são imorais, são amorais, é gente ruim, é gente que não tem compromisso com a verdade. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A ideia aqui é morte mesmo. Sono da morte. Ilumina-me os olhos, em outras palavras, guia o meu caminho. Me mostra uma saída. Me socorra. Porque, Senhor, eu estou encurralado. Eu estou encurralado. De todos os lados vêm ataques. De todos. Todos se levantam contra mim. São poucos os fiéis. Me guarde, Senhor, me livre, me dê livramento. Então, finalmente, a atitude de um crente diante dos ataques do inimigo. Qual foi, então, a atitude de Davi diante daquele sofrimento, daquela angústia, daquela provação terrível pela qual ele estava passando? Em primeiro lugar, ele demonstra confiança no Senhor. É o que eu e você devemos fazer. Você está sendo atacado, traído, ofendido, nós devemos confiar no Senhor. Olha como ele diz lá no versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Até aí. Então, Davi declara que confia na graça de Deus. Nós precisamos aprender a confiar na graça de Deus quando a perseguição vier, a aflição, a provação. Sim, confie na graça. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele é providente, ele vai socorrer. Ele socorreu a Davi. Ele livrou o seu servo dos traidores, dos perseguidores. Ele confiou na graça de Deus. Além do mais, ele clama ao Senhor, como foi dito lá na parte superior anteriormente. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, no versículo 3. Ele ora. Primeiro, ele confia. Segundo, ele ora. Terceiro, ele se regozija em Deus. Veja aí na parte B do versículo 5. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Ora, Davi estava sendo ofendido, oprimido, perseguido, humilhado. Davi estava sendo acossado. E de repente ele se regozija, ele se alegra. Primeiro ele confia, segundo ele clama e agora ele se regozija. Porque a alegria do crente não está nas circunstâncias, não está na prosperidade, nem no dinheiro, nem na muita amizade. A alegria do crente está no Senhor. Jesus é a alegria dos homens. Jesus é a verdadeira alegria. É Ele que traz a paz para nós, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao furacão que vai passando. Ele nos traz paz. Ele mesmo diz, deixo-vos a paz.
A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele se regozija em Deus. E finalmente, Davi canta. Se não bastasse a fé, a oração, o regozijo, ele canta. Isso mesmo, em meio à tribulação, ele canta. Você é capaz de cantar em meio à tribulação? Veja no versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Parece uma coisa inacreditável. Um homem no meio de um furacão, no meio de uma grande tribulação, no meio de uma grande tempestade, abre a sua boca e começa a louvar o Senhor. Esta é uma maneira que Deus nos dá vitoriosa para conseguirmos a vitória. É cantando, é louvando, é abrindo a nossa boca e o nosso coração para exaltar o nome do Senhor. Este, como diz a Bíblia, é o louvor sacrificial. É o fruto dos lábios que confessam o teu nome, ó Senhor. Deus quer de cada um de nós o louvor sacrificial. Mesmo em meio à luta, prova, perseguição, a tribulação, louvemos. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Foi a resposta de Davi para os seus perseguidores. Ele cantou ao Senhor, ele louvou ao Senhor. E não é à toa que ele é considerado um cantor, um salmista. Ele tocava, tocava harpa. Ele era um arpista, um cantor, um salmista, um compositor. Tem mais de 70 salmos escritos por Davi. Davi era um compositor de salmos. Ele compunha hinos de louvor e adoração ao Senhor. Ele fazia isso com todo o coração. Ele tinha prazer em fazer isso. Leia os salmos agora com outros olhos. Veja que quase todos os salmos da Bíblia são de Davi, foram escritos por Davi, a maioria deles foi escrita por Davi. E ele fez isso de coração, com alegria, louvando e glorificando o Senhor, de todo o seu coração. Como é bom nós confiarmos no Senhor, como é bom nós louvarmos o Senhor. E nós vamos vencer a todos os adversários com esta atitude: fé, oração, regozijo e louvor. Louvor na alma, gratidão, adoração. Aparentemente as coisas estão ruins, adversas. Quem sabe o dinheiro é pouco, quem sabe a doença é muita, quem sabe os inimigos que aparecem são muitos, mas acredite, o Senhor está do teu lado, meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo te renova as forças, o Espírito Santo te conforta e te ajuda a superar toda e qualquer tribulação, toda e qualquer luta. Ele é o Deus gracioso que socorre aquele que clama, aquele que pede por socorro. Aparentemente o Senhor está longe, indiferente, mas somente aparentemente. Porque Deus não chega nem adiantado e nem atrasado. Deus chega na hora certa. Deus atua na hora certa, porque Ele é perfeito. Ele não se atrasa. Ele não se adianta e não se atrasa. Ele é perfeito. Confiemos inteiramente no Senhor. As muitas tribulações não conseguem derrubar aquele que confia no Senhor. As muitas perseguições servirão como experiência para os que buscam a Deus. Aqueles que cavam covas para o servo de Deus cairão nelas. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a continuarmos firmes e confiando somente na Sua palavra, na Sua misericórdia. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muitos são os inimigos, os adversários, ó Deus, os perseguidores, é o mundo, é o diabo, é a carne, e não poucos homens também que se levantam contra nós. Pedimos que o Senhor nos guarde e nos sustente,
e nós queremos já declarar a nossa fé, a nossa oração, o nosso regozijo e o nosso louvor diante do Senhor. Ó Deus amado, nós te amamos e nós te adoramos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, guardando e sustentando, ó Pai. Se tem alguém, ó Pai, passando por luta, provação, conforta agora, anima, encoraja e dá força para que continuem, ó Pai, andando firme nesta jornada até a Canaã celestial. Que a tua paz, que a tua alegria inunde cada coração, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Estamos então encerrando a nossa reunião.